Boa noite a todos. É um prazer ter vocês aqui esta noite, uma noite chuvosa. Então agradeço a todos que se disponibilizaram a vir aqui prestigiar os trabalhos aqui da Casa Espírita Vinhas do Senhor. Obrigado a você também que nos acompanha pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos aqui a esta noite. Então, para que a gente inicie os nossos trabalhos, vamos pedir a bênção da espiritualidade, fazendo uma prece. Pai de bondade, agradecemos a Ti pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada, Jesus, por seus ensinamentos. E pedimos a sua luz para que nós possamos colocar os seus ensinamentos em prática no dia a dia. Que tenhamos sabedoria e discernimento para fazer as melhores escolhas. Vamos pedir também a espiritualidade que faça uma visita até nossos lares, levando paz, levando luz. Vamos pedir por aquelas pessoas que colocaram os nomes nas caixinhas. E aquela pessoa que neste momento você sabe que está precisando de um auxílio, de uma luz, de um acalento diante das suas dificuldades. Obrigada, Senhor, por tudo, por mais esta noite, e que assim seja. Então, meus irmãos, o tema que eu propus para a nossa reflexão esta noite é a porta estreita, caminho para a salvação. Hoje eu estou propondo que a gente reflita um pouco sobre essa parábola que Jesus deixou para a gente, mais uma parábola, de tantas que Ele nos deixou, que tem um ensinamento muito grande, como todos os ensinamentos que Ele nos deixou. Jesus gostava muito de falar em parábolas, porque elas têm uma linguagem simples, uma linguagem de fácil entendimento, e muitas vezes mais fácil para que a gente assimile, para que a gente entenda o que Jesus está querendo dizer. Mas não é porque é simples, porque é curta, porque tem uma linguagem simples, que ela é pouco valiosa, muito pelo contrário. Nós vamos ver hoje que a parábola da porta estreita, que é pequenininha, em poucas linhas, o quanto ela traz para a gente. Como Jesus era brilhante, era maravilhoso nos seus ensinamentos, que com poucas palavras ele conseguia falar muito para a gente, deixar muitos ensinamentos. Depois de refletir sobre essa parábola da porta estreita, nós vamos poder fazer questionamentos, poder verificar como está a nossa vivência, vamos poder entender melhor o que Deus quer de nós. Vamos poder refletir sobre qual porta nós estamos passando, e entender o porquê que é a porta estreita, a porta da salvação. Vamos entender que salvação que é essa que Jesus quer de nós, que Deus deixou para nós. Então eu vou ler para vocês a parábola que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 13, 14. Então Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos os que a encontram. Então, olha só, que pequena essa parábola. Mas agora a gente vai esmiuçar ela e ver o que Jesus queria dizer para nós. Primeiro, para a gente começar a entender melhor, a gente vai definir na nossa vivência o que seria a porta estreita e o que seria a porta larga. A larga, quando a gente pensa em uma porta larga, a primeira coisa que a gente tem na nossa cabeça é um lugar fácil de passar. Passagem de livre acesso, onde você não encontra empecilho nenhum. Então são, sim, aplicando na prática na nossa vida, os caminhos sem dificuldade, sem nenhum compromisso,
aquela vida fácil de trilhar, cheia de atrativos, cheia de paixões, de vicissitudes que nos arrastam e que a gente caminha por ela sem nenhum compromisso, né? Aquela vida cheia de ilusões, de gozos, vivendo sem nenhuma responsabilidade, principalmente sem nenhuma responsabilidade moral e espiritual. Podemos dizer que é aquela vida que nada exige da gente. É o viver hoje sem pensar no dia da manhã e aproveitar a vida porque a vida é curta. Já a porta estreita, se a gente para pensar, é um lugar apertado. Um lugar onde a gente não passa de forma assim à vontade, livre. A gente precisa se espremer. Então existe uma certa dificuldade de passar. Aplicando na nossa vida, seria um caminho de lutas, um caminho de renúncias, de batalhas, mas também de obstinação, de coragem, de sacrifícios, com muita responsabilidade, uma vida às vezes de aceitação, de doações e de grande responsabilidade mesmo moral e espiritual. Essa definição de porta larga e de porta estreita, o que ela é na nossa vida, é primordial para que a gente entenda o que Jesus quer de nós e o que ele quis dizer quando ele falou sobre essa parábola. Então, para a gente entender o que Jesus quis dizer, ele fala para a gente que a porta larga são muitos os que por ela entram. E quando ele fala que são muitos os que por ela entram, ele está falando realmente da humanidade, de nós. Porque nós somos espíritos imperfeitos, espíritos que temos dificuldades, que passamos por problemas, que passamos por aflições, temos muitos defeitos, somos endurecidos. E somos facilmente arrastados por essa porta larga que está aí aberta no mundo. A maioria de nós, ou uma grande parte de nós, planejamos toda a reencarnação lá quando estamos desencarnados no plano espiritual, aceitamos todas as dificuldades, aceitamos todas as nossas provas e prometendo que quando chegar aqui a gente vai fazer de tudo. E a gente vai dar conta e a gente vai conseguir, estamos ansiosos por isso. Só que aí, este mundo que nos atrai com tantas coisas físicas, com tantas sensações, com tantos gozos, aí a nossa bel prazer para a gente pegar, a gente acaba se desviando às vezes do verdadeiro caminho, que é aquele que nós prometemos. Nós nos deixamos cair nas armadilhas que o mundo oferece para a gente. E às vezes, essas armadilhas que nós caímos, é justamente aquela armadilha que nós nos propomos a se livrar dela. Às vezes aquele vício, às vezes aquela convivência difícil com a família, às vezes aquela grande provação ou aquela grande inclinação que nós precisávamos domar, que nós prometemos domar, ela aparece para a gente e a gente, mais uma vez, cai nessa tentação da porta larga e acaba se entregando e não vivendo realmente aquela plenitude que a gente quis, que a gente prometeu, né? Nós temos o livre-arbítrio, nós escolhemos, mas muitas vezes escolhemos mal, escolhemos o lado mais fácil da vida. Por isso que a porta larga nos arrasta tanto. E quando Jesus fala que muitos são os que passam por ela, é porque, infelizmente, muitos de nós caímos nas tentações. Às vezes não durante uma encarnação inteira, mas às vezes um bom período da nossa vida, ou às vezes um simples deslize, simples em questão de tempo cronológico, um fato, um acontecimento. Pouco tempo, mas que pode fazer que a gente perca a nossa encarnação toda. É um deslize, é a porta larga que está nos chamando. Temos também a questão do orgulho do nosso egoísmo, da nossa raiva, da nossa inveja. Todos esses sentimentos que nós temos enraizados dentro de nós, que muitas vezes se afloram e nós deixamos nos levar.
Porque as paixões da vida, não só os nossos defeitos, as nossas falhas, mas as coisas que o mundo oferece para a gente, têm um poder muito grande de arrastar. Não que a gente não possa viver bem no mundo, pelo contrário, o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, fala que o homem precisa viver bem no mundo. Mas Kardec fala para a gente também que nós não podemos deixar-nos levar pelas paixões. A gente pode até usufruir de uma certa forma, mas que isto vire ideia fixa na nossa cabeça e que a gente faça dela a nossa razão da nossa existência, é isso que não pode acontecer. Então, muitos dos nossos irmãos vivem apenas pensando no hoje, né? Sem pensar, às vezes, nas consequências dos seus atos, sem ter responsabilidade, às vezes, com a família, com os filhos, né? Quantas crianças vemos aí abandonadas, largadas, casamentos desfeitos, às vezes por futilidades, né? Sabemos que tudo é compromisso que nós assumimos. E se existe uma criança abandonada, se existe um pai, uma mãe, às vezes idoso abandonado, é porque nós estamos faltando com a nossa responsabilidade e com o que nós prometemos no plano espiritual. Né? Essa negligência, gente materialista demais, gente vaidosa demais, todos os excessos são as portas largas pelas quais passamos. E como disse, não que não podemos ser vaidosos, não que não podemos pensar nas coisas materiais, podemos e até precisamos, porque a gente está no mundo e precisamos delas para viver. Mas o que nós não podemos é deixar que elas tomem conta da nossa vida, que seja o propósito da nossa vida. E muitas vezes essa porta larga nos chama tanto a atenção que nós não cuidamos nem de nós mesmos. Nós não cuidamos da nossa espiritualidade, do nosso corpo, da nossa saúde. E se eu não cuido de mim mesmo, se eu não tenho esse discernimento para poder escolher o que é bom para mim e o que não é, que dirá do meu irmão? Como que eu posso cuidar do meu irmão se nem de mim mesmo eu não estou cuidando? Então olha quantas coisas a gente vive que nos arrastam. É justamente isso que Jesus está falando para a gente, que a porta larga são muitos os que por ela entram. E realmente somos. Olha quantos milhões de habitantes tem o planeta Terra. E se estamos aqui vivendo nesse mundo de provas e expiações, é porque tantas outras vezes nós já passamos por essa porta e nos deixamos levar. É claro, acredito que muitos de nós já melhoramos muito. Já estamos hoje aqui em 2024 melhor do que nas outras encarnações. Mas ainda temos essas vicissitudes que nos arrastam. E que desviam a gente do nosso verdadeiro caminho. E aí, você pode falar assim, mas não, eu tenho uma vida certinha, eu sou do bem, eu não faço nada para ninguém. Só que às vezes, esse não fazer nada para ninguém, também é um sinal de que você não está cumprindo os seus objetivos. Porque às vezes você se isolar, ou você viver uma vida egocêntrica, só pensando ali em você, no seu mundo e nas suas coisas, o que você está fazendo para evoluir? É fato que a gente não evolui sozinho, que nós precisamos da convivência com os nossos irmãos, isso faz parte da nossa evolução. Então quando uma pessoa fala assim, eu não faço nada para ninguém, não faço mal nenhum para ninguém, mas será que também está fazendo bem? A gente precisa pensar. Porque juntando tudo isso, um vício ali, um destempero ali, todas essas coisas que nos arrastam, toda essa vida, sem realmente um comprometimento com a sua evolução, com a sua melhora, tudo isso pode fazer com que a gente fracasse. É o fracasso reencarnatório. A gente teve a oportunidade de voltar, de recomeçar, mas não aproveitamos. E aí teremos que voltar novamente, sabe-se lá quando, para poder ter uma oportunidade de poder melhorar tudo isso.
Então, por isso que Jesus fala que muitos são os que passam pela porta larga. Mas quando ele fala que a porta estreita, quando ele fala da porta estreita, ele fala quão pequena é a porta da vida. Mas que vida que é essa que Jesus está falando? Ele está falando da nossa vida espiritual, porque é o que nós somos, espírito. Então essa porta da vida, ele está falando justamente da nossa salvação. Ele está falando da nossa maneira de chegar até o céu, se nós podemos dizer assim. Chegar até o plano espiritual bem. Ele está falando que a vida que nós temos não é exatamente essa que está aqui, e sim a vida que nos espera na espiritualidade. A nossa salvação é viver aqui em aprendizado, em transformação, para que a gente possa viver a verdadeira vida, que é a vida que Deus quer de nós, que é a vida que nós prometemos fazer aqui melhor, para poder, quando chegar na erraticidade, a gente poder também viver melhor. E Jesus fala: quão apertado é o caminho que a ela conduz, quão apertado é o caminho que a porta estreita conduz. E é apertado mesmo, porque para a gente voltar para a vida espiritual bem, melhor do que a gente chegou aqui, nós temos sim que viver enfrentando as nossas dificuldades. Nós não viemos aqui a passeio, nós não viemos aqui para gozar de todos os gozos da vida, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum comprometimento, sem nenhum sacrifício. Então, por isso que a porta é estreita. Porque nós temos que viver aqui, vivendo bem no mundo, mas pensando principalmente na nossa responsabilidade, nos nossos atos, porque a vida que nos espera é a vida futura. Essa é a vida que Jesus fala. E ele fala também que são poucos o que as encontram. É claro que são poucos. Porque qual de nós não cai em todas as tentações? Qual de nós que será que quando a gente desencarnar, a gente vai ter realmente cumprido o que nós planejamos no nosso plano espiritual? Será que a gente vai ter conseguido? Tomara que sim, mas muitas vezes não. Porque são poucos aqui os que conseguem aceitar as suas provas, as suas expiações, suas dores, seus sofrimentos, as suas dificuldades aqui na vida terrestre, mas fazendo de tudo isso lições para aprender, para melhorar, para evoluir, de uma dificuldade tirar um ensinamento, de uma perda ver o lado bom, ou simplesmente lado bom de perda não é bem forçado, né? Mas ao invés de reclamar e de blasfemar, agradecer o tempo que passou por aquela pessoa. É difícil. Por isso que a porta estreita realmente é difícil. É muito difícil para a gente entender que todos esses sofrimentos que nós passamos são necessários, que Deus não faz nada por acaso, e que se estamos passando por esse problema, por essa aflição, pode ser ou culpa do nosso livre-arbítrio, culpa não, né? Responsabilidade, porque eu fiz mais escolhas, estou colhendo, ou então realmente nossas provas que nós escolhemos passar por sabendo que elas são necessárias. Mas o ideal seria que a gente não tivesse revolta, a gente não se lamentasse, né? Porque Jesus já falou para a gente justamente que bem-aventurados os aflitos, porque dele é o reino dos céus. É justamente isso a porta estreita. As aflições, as angústias, as dores, a coragem para a gente dominar as nossas más inclinações e vencer as nossas dificuldades é o caminho que nos leva à vida que Jesus quer de nós. E pena que são poucos que conseguem fazer isso efetivamente. Eu não estou dizendo que nós somos fracassados, não. Muito pelo contrário, nós estamos tentando, nós estamos vivendo, dando um passinho atrás do outro, subindo um degrauzinho após o outro. Mas o que eu estou propondo para a gente pensar que hoje é o que mais nós podemos fazer para a gente conseguir estreitar ainda mais a nossa porta, para que a gente possa chegar no plano espiritual ainda melhor do que a gente vê, né?
Então, aceitar todo esse trabalho, toda essa entrega, toda essa doação, porque nós sabemos que o nosso propósito não é viver só em prol de nós, é em prol de nossos irmãos também. A caridade, a benevolência, a indulgência, tudo isso é necessário. O trabalho em prol do nosso irmão e da gente. Não é fácil, não é, mas é absolutamente possível de ser feito. Não com grandes feitos de uma vez. Se a gente pudesse, seria ótimo, mas devagar, aos poucos, mudando pequenas atitudes, vencendo pequenos vícios, pequenos arrastamentos, dominando ali, às vezes, aquele vício que nós temos, ou dominando parcialmente, já é um caminho para a evolução. A gente não vai ouvir aqui esses ensinamentos hoje e sair daqui santos, mas a gente precisa saber qual é o caminho para seguir, pelo menos conhecer, para que a gente possa trilhar caminhos melhores. Porque se a gente sabe qual é a porta larga e se a gente sabe qual é a porta estreita, só depende da gente escolher. E sabendo qual que é uma, qual que é a outra, aí isso nos leva a algumas reflexões. Então, qual porta que eu estou buscando na minha vida? Que tipo de vida que eu estou levando? Cada um vai pensar aí. Qual será a porta que mais me arrasta? Qual será aquilo que eu não consigo vencer? Ou será que eu estou trilhando um caminho legal, posso melhorar, mas meu caminho está legal? Se a gente pudesse fazer uma balança, eu te perguntaria, eu estou vivendo no mundo, me esforçando para dominar as minhas más inclinações, ou eu deixo os prazeres e as vicissitudes me levarem? Eu busco uma transformação moral, vivendo de acordo com as leis divinas e os princípios que Deus quer de nós, de amor, caridade, doação? Ou eu estou deixando a minha negligência e meu desleixo com a minha integridade moral, física e espiritual tomar conta de mim? Será que eu coloco em prática tudo o que eu aprendo na doutrina espírita? Ou será que eu sou um espírita apenas aqui dentro da casa espírita? Respondendo essas questões, a gente pode ver para que lado que essa balança está pendendo, né? Se for para um lado de coisas boas, legais, ótimo. Mas se não for, a gente precisa tomar cuidado. Todos nós. Porque nós, independente de ser espírita, de qualquer religião, de qualquer crença que você tem, você também que nos assiste, às vezes nós falamos, eu sou cristão, a gente bate no peito, mas será que a gente está falando isso realmente só de boca para fora? Ou será que a gente está falando realmente pelo nosso coração? A gente precisa pensar nisso. Porque às vezes eu venho aqui na casa espírita, tomo passe, escuto a palestra, beleza, mas quando eu chego lá fora, eu não pratico nada daquilo, nada do que foi falado aqui. Não, mas eu vou na casa espírita toda semana. Não, mas eu vou na missa todo domingo. Não, mas eu vou no culto. Mas Deus quer de nós ações. Ter só teoria não adianta. A gente precisa colocar em prática. Né? Não só vocês, eu também, todos nós. Às vezes eu estou aqui falando, mas a porta estreita também está servindo para mim. A gente tem um amigo aqui que fala que a inspiração da palestra vem porque a gente está precisando. Então, de repente, tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu também estou precisando. Não adianta nada eu ficar aqui falando para vocês e não colocar as minhas ações em prática também. Da mesma forma que não adianta vir aqui fazer o sacrifício ou ficar aí nos assistindo sem colocar os ensinamentos de Deus em prática no nosso dia a dia diante das situações. Porque no próprio capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é
o capítulo que está a parábola da porta estreita, Jesus fala para a gente que nem todos o que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do Pai, que está no céu. E é justamente isso que eu estou falando. Não adianta a gente vir todos os dias ou todas as semanas aqui no Vinhas, ou onde quer que você vá, e não colocar esses ensinamentos em práticas. A gente precisa ser um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão precisa de ações. Fazer a vontade do Pai é ser cristãos obreiros na nossa vida, na vida do nosso familiar e na vida dos nossos irmãos, da maneira que nós podemos. Mas um pouquinho, todos nós somos capazes de fazer. Nem que seja com uma prece, nem que seja com uma vibração positiva para aquele irmão que está necessitando, que às vezes a gente nem conhece, mas que a gente pode ter um pouco de empatia, a gente pode julgar menos, a gente pode ter um olhar bondoso e compassivo. Bom se a gente pudesse fazer grandes obras, mas não é porque eu não posso fazer que eu não posso também me doar. Cada um doa da maneira que pode. O importante é a gente fazer boas ações. O importante é a gente estar sempre sintonizado com a espiritualidade amiga. E é isso que Deus quer de nós. É essa vida de sacrifícios, essa vida realmente se entregando para as coisas que Deus quer de nós, né? Então, não é fácil, às vezes a gente passa por grandes dificuldades, né? Todos nós somos humanos, Deus também entende isso, e sabe que falhamos, e sabe que às vezes precisamos de luz, de oração, mas a gente sempre fala aqui que nós não estamos sozinhos. Nós temos sempre a espiritualidade amiga que está perto de nós. É só a gente orar, se conectar e buscar, que as coisas podem melhorar, ou se não melhorar, a gente aceitando, a gente compreendendo, a gente consegue passar melhor por todas as coisas que vierem. Não é verdade? Vamos pensar um pouco sobre isso, sobre que tipo de porta que eu estou buscando na minha vida. E se você está passando pela porta larga, vamos tentar melhorar. É possível e sempre há chance. Mesmo que você fez alguma coisa muito difícil, uma coisa muito complicada, mesmo que você às vezes atentou contra a vida de um semelhante, mesmo que você às vezes cometeu aquele crime hediondo, sempre há tempo de mudança. A responsabilidade você tem. Você não vai apagar aquele mal que você fez, mas você vai poder amenizar e começar hoje, ainda encarnado, trabalhar para reparar esse mal que você fez. E olha mais uma vez que beleza a doutrina espírita mostrando para a gente realmente como que é possível a gente passar por tudo isso e a gente ter a nossa recompensa. Ela está expondo para a gente que não é fácil, que o caminho será doloroso, muitas vezes sofrido, mas a gente vai lutar hoje para a gente ter a glória amanhã, a glória lá no reino dos céus, que é essa vida que Deus quer de nós. Jesus fala para a gente que o meu reino não é deste mundo, e é justamente isso. Trabalhamos aqui hoje para que a gente possa voltar melhor do que a gente veio para o plano espiritual. Porta larga ou porta estreita está aí. Basta a gente escolher o caminho que a gente quer. É apenas uma questão de escolha. E Emmanuel fala para a gente que mesmo que a gente esquece das coisas que a gente precisa fazer aqui, nós sabemos lá no fundo, lá no nosso íntimo, que nós já escolhemos os caminhos que nós vamos passar. Porque quando a gente está no plano espiritual, a gente anseia para voltar, pela oportunidade de estar aqui de novo, para que a gente possa reparar os nossos erros. Emmanuel fala isso para a gente no livro Vinhas de Luz. Neste livro, tem um texto, nesse livro muito bonito, que fala justamente isso, das escolhas que nós fazemos, dos que nós almejamos, e às vezes a gente chega aqui e esquece. Ele fala assim: antes da reencarnação,
necessária para o progresso, a alma estima a porta estreita, estima e vê nela a sua oportunidade gloriosa. Então nós sabemos que nós estamos aqui, que nós voltamos aqui é justamente para parar as nossas arestas. O véu do esquecimento faz com que a gente esquece, mas no fundo, como espíritos que somos, nós sabemos. E ele continua: o espírito reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que o redime, exalta o obstáculo, pois sabe que ele o ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja uma lição, e nem espera outra coisa senão a luz do entendimento que elevará os caminhos infinitos da vida. Então, quando nós estamos lá desencarnados, nós almejamos voltar. E toda essa dificuldade que às vezes estamos passando aqui, nós sabíamos que íamos passar e estava dando graças a Deus porque a gente ia passar por elas. Porque ela seria o nosso caminho para a salvação. Aí Emmanuel continua: obtendo o vaso frágil da carne, mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, ou seja, reencarna, consegue finalmente a oportunidade de reencarnar, e reconquista, porém, a oportunidade da existência terrestre, mas volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. É justamente isso que a gente não pode deixar que aconteça. Quanto tempo será que nós esperamos para estar aqui hoje? Às vezes foram décadas, centenas, milênios de anos, almejando por vir aqui, mesmo às vezes com dificuldades, com vidas degradantes, ou com grandes problemas, ou com grandes provações. Mas a gente queria, a gente almejava, e chega aqui, a gente, segundo Emmanuel, foge da dificuldade, empenhando-se pelo menor esforço. Teme o sacrifício e exige a vantagem pessoal. Longe de servir os semelhantes, usufrui dos serviços dos outros para si e atravessa mais uma existência sem algo de útil a realizar, menosprezando os compromissos assumidos. Vamos ter cuidado, meus irmãos, para que a gente não esteja menosprezando os compromissos assumidos. E Emmanuel continua: os espíritos só acordam quando a morte lhes requisita o corpo. Ah, se fosse possível voltar, pensam eles, desejando novamente tornar a viver no mundo, rogando novamente a porta estreita. E assim ficam em fileiras, junto daqueles que procuram reencarnar. Então não é de hoje, meus irmãos, que muitos de nós deixamos a oportunidade passar. Não vamos deixar dessa vez. Vamos acordar. Não vamos deixar essa oportunidade escapar pelas nossas mãos. Só depende de nós. Nós estamos, como diz o ditado, com a faca e o queijo na mão. As atitudes são nossas. Os caminhos que nós queremos escolher é só nós, somente nós que escolhemos. Então que nós possamos sair daqui hoje, entendendo que a porta estreita é o caminho da salvação. Salvação que Jesus quer que alcancemos é a nossa melhora moral e espiritual, a nossa evolução, o nosso retorno à morada do Pai, cada vez mais purificado e aparado de nossas arestas. Que nós possamos sair daqui hoje entendendo que as nossas vivências, as nossas provações, expiações, quando aceitas com calma, com paciência, sem lamentações,
enfrentando-as realmente com coragem, com ânimo e, acima de tudo, com gratidão, é o único caminho que temos para passar pela porta estreita que Deus quer de nós diariamente. Porque a nossa luta é diária, todos os dias. Mas tenhamos ânimos, porque assim, quando a gente terminar a nossa jornada aqui, quando os nossos dias findar, que nós possamos voltar ao Pai, e quão bom será a nossa satisfação saber que a gente cumpriu o nosso objetivo, que a gente desencarnou, mas saímos dessa encarnação vitoriosos. É isso que a gente deve pensar neste momento. O momento é esse, meus irmãos, e a escolha é nossa, a escolha é minha, a escolha é sua. Que nós possamos cada vez mais escolher os caminhos da porta estreita para a nossa salvação, para a salvação do nosso planeta, para a salvação da humanidade. Muito obrigada a todos. Agora a gente vai fazer a nossa prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui essa noite, agradecendo pelos seus ensinamentos e pedindo muita luz para que a gente possa fazer as boas escolhas, fazer as escolhas que Deus quer de nós. Vamos pedir à espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, colocando nela todos os remédios necessários para a cura de nossos males. Confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a luz celeste acima de ti mesmo. Creia, trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta, serve, aprende, adianta-te. Brilhe a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amafanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Mas não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Luz e paz a todos. Que assim seja.